Vamos seguindo aqui então, né, na nossa próxima aula. Então, agora a gente vai tratar sobre o nosso fluxo de recuperação de senha, né? Eu vou tentar fazer tudo em uma aula só, acredito que vai dar tempo, porque são 4 telas menorzinhas. Tá, então vamos puxar aqui novamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essas 4 telas aqui, vou levar para nossa parte de protótipo aqui, para a gente adicionar. Vocês estão vendo que por enquanto eu estou fazendo todas as telas em sequência aqui, né? Conforme a gente vai construindo as telas, elas vão ficando uma do lado da outra, tá? Mas depois não vai ficar assim não, a gente vai dar uma organizada melhor, porque agora tem pouca tela, a gente só fez 8 até agora, então também não tem mistério, né? Não vai ficar super complicado, mas depois vai dar uma complicada boa, né? Quando a gente tiver aqui sei lá, 30 telas talvez, por aí, acho que vai dar uma complicada boa. Ok, então vou apagar aqui esse texto, inclusive, apagar essas informações aqui também. Eu vou deixar só essa informação da telinha de início, que vai ser a nossa próxima tela. Deixar ela mais para cá um pouco. E vamos seguindo o nosso barco aqui então. Como é que vai ser o nosso fluxo de recuperação de senha, tá? Então ele é muito padrão, é o que você vê em todo aplicativo. Principalmente nesse caso você faz o login por e-mail, então a parte dos nossos requisitos fala muito sobre e-mail, né? Em relação à forma de acesso, login social, etc. Então, a gente vai clicar, o usuário vai clicar em recuperar a senha, pode abrir uma nova tela ou pode abrir um pop-up modal por cima, tanto faz, tá? Porque é pouca informação. O modal foi feito para comportar pouca informação, né? É uma decisão rápida para uma dinâmica de tela que a pessoa vai voltar para a tela que estava antes, enfim, alguma coisa do tipo assim. Então, o modal é para pouca informação e, por exemplo, recuperar a senha é só um campo, né? Você abre o modal, pede para a pessoa digitar um e-mail e bota para enviar as instruções, né? Basicamente isso. Então, não tem muito mistério não. Vamos aqui para a parte de recuperar a senha. E aí eu quero depois testar com vocês, ver se a gente consegue encontrar alguns modais bonitinhos. Vamos até colocar aqui no Dribble, procurar aqui, para a gente pegar de inspiração, dribble.com. Para a gente pegar de inspiração aqui, não sei se já está logado na minha conta, aqui tá. Vamos colocar aqui, por exemplo, Modal UI App Mobile. Vamos ver se aparece alguma coisa em relação a isso. Eu queria dar uma olhadinha, por exemplo, em como é que a gente coloca o X, etc. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma inspiração aqui própria de modal, né? Aqui apareceu ele está em Dark Mode, mas ele já mostra aqui, por exemplo, isso aqui é um modal, né? Mas ele está no estilo que não me agrada muito não. Ele está no skillmorphismo, enfim, isso é um estilo que não fica muito legal. Aqui, ó, aqui a gente já tem uma inspiração de modal legal. Apesar de ter os botões arredondados, etc., ele já mostra aqui, tem uma borda, os cantos são arredondados, tem um xizinho aqui, o título, né? Então a gente pode pegar aqui, né? Copiar a imagem, colar. Se a gente quiser, a gente pode colocar no nosso moodboard. Se a gente não quiser, não precisa, tá? Isso a gente fica muito livre em relação a isso, né? Ih, não sei nem se consegui copiar, não. Pera aí. Colar aqui no Paint. Eu consegui. Porque a imagem é enorme aqui, né? Eu vou colar só essa. Vou pegar só essa parte do modal aqui. E vou colar aqui no Figma. Acho que. Pronto, assim foi. Então a gente tem a nossa inspiração de modal aqui. Vamos ver se a gente encontra mais uma ou duas para ajudar na inspiração, né? Em relação à posição de botão, do X, espaçamentos, etc. Vou dar uma olhadinha nesse outro aqui também. Não, esse modal não serviu muito não. Nem tem modal aqui na verdade, né? São alguns componentes. Vamos dar uma olhadinha aqui descendo mais. A gente tem outro modal aqui que também não ficou muito legal. Esse aqui tá interessante. Modal de feedback, ó. Mesma coisa, título, xizinho ali no canto. Os botões aqui embaixo. Observem os padrões de botão que usou, né? O dismiss, que é, ou seja, para você fechar o modal, tá com menos destaque, o enviar feedback tá com mais destaque, né? Enfim, então copiar aqui. Vou ver se eu consigo colar direto ou se vai ficar muito pesado. Não, aqui tá bom. Vou aproveitar para dar um crop aqui, né? Para tirar fora esse modal Dark Mode aqui, que a gente não vai precisar dele por enquanto. Então vou selecionar aqui. Vou deixar só o nosso modalzinho menor. Vamos ver se a gente acha mais algum interessante ou a gente já vai seguindo, tocando o barco aqui, tá? Talvez a gente... Ó, por exemplo, a gente tem um outro padrão que a gente poderia usar também, que é esse estilo daqui, ó. Em vez de mostrar o modal, que é um quadradinho flutuante em cima da tela,
a gente mostrar, por exemplo, puxar de baixo para cima, deslizar na tela, né? Um, como se fosse um modal, sendo que ele aparece deslizando de baixo para cima e fica embaixo da tela. Poderia ser uma dinâmica também, que é a mesma coisa que acontece aqui também, ó, nesse meeting, que ele aparece de baixo para cima e preenche a tela ali, né? O máximo que dá, basicamente, para ele. Ok, acho que já não temos mais tanta inspiração. Aqui a gente tem mais uma inspiração, mas ela não é muito diferente não, né? Ela tem a mesma coisa aqui, o nomezinho, o X ali, enfim, até cortou a parte de baixo dos botões. Vamos seguindo. É por isso que eu pego tanto no pé de vocês para vocês usarem referência, tá? Porque senão a gente fica sem repertório. Né? Então vamos criar o nosso modal aqui. E o modal, por enquanto, ele não vai ter, por exemplo, a gente não vai criar, e eu vejo muito pessoal fazendo isso, que é mais iniciante, às vezes até o pessoal mais experiente. Por exemplo, eu vou fazer um modal aqui nessa tela, por exemplo, na tela de início, né, que é a tela de login aqui, que é a nossa tela que vai puxar o modal. Né? Quando eu clico, por exemplo, o fundo da tela fica meio escuro, etc. Então, eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, cria um retângulo, coloca o retângulo na frente aqui da tela, bota aqui, por exemplo, preto, 70% para ele ficar escurecido a tela. Aí vem aqui e cria, por exemplo, um modal aqui. Né? Opa, peraí. Vem aqui e cria o modal, por exemplo, branco aqui com um raio 24, etc. Deixa assim, né? Eita, é ruim de fazer assim, ó, Maria. Deixa assim desse jeito, por exemplo. Qual é o problema disso aqui? Por exemplo, se eu mudar a posição da logo aqui, ó, na nossa tela de login, não vai mudar nada aqui, tá vendo? Então, na verdade, eu tenho uma tela estática aqui, né? E o Figma aí tem, depois vocês vão ver isso quando a gente chegar na parte de interações. Agora a gente está só montando as telas, não tá fazendo interação nenhuma por enquanto. Então vocês vão ver quando a gente chegar na parte de interações que o Figma tem uma interação específica para modais, que é o overlay. Então, qual é o ideal? Não é você fazer a tela, que ele vai ficar por cima, escurecer, depois fazer o modal por cima, nada disso. O ideal é esse aqui, ó, é você fazer só o modal solto mesmo. Deixar aqui fundo branco, por exemplo, pegar o nosso branco, né? Botar aqui um fundo 24, ou melhor, um raio 24 aqui, por exemplo. Tá vendo como esses aqui tem uma sombrinha aqui por fora, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão reparando aqui, ó. Tá vendo como ele tem um degradê, né? Aqui ele tem uma sombra, ele não tá no nada, no zero. Então a gente pode colocar uma sombrinha, por exemplo, aqui em Effects, onde tem Drop Shadow. Ele já apareceu uma sombrinha, mas essa sombra não tá muito legal, né? Tá muito firme, muito dura. Então a gente aumenta um pouquinho o blur dela aqui, em vez de 4, vamos botar, por exemplo, 24. Em vez de Y4, podemos botar 8, por exemplo, aqui, para deslocar um pouco mais para baixo. E tirar um pouco, por exemplo, do cinza, né? Deixar um pouquinho mais branco desse cinza. Então botar 15% aqui, por exemplo. Deixar o modal assim, né? Pra mim ainda ficou muito dura ainda essa sombra. Eu ainda tô achando ela muito forte aqui embaixo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o blur de, sei lá, 80 talvez. Pronto, aqui ó. Esse blur talvez tenha ficado legal. Depois, se não ficou, a gente faz o teste. Mas então, a gente cria o modal separado mesmo. Só o modal, não tem a tela por trás, não tem nada disso. Tá? Então é isso que a gente vai criar. Eu costumo fazer o modal no máximo até 327 de largura, que é justamente aqui, ó, para dar 24 de imagem para um lado e para o outro, né? Que é para ele se encaixar no grid certinho, bonitinho. Tá? Então o meu tamanho máximo de modal pode ser menor, né? Mas o máximo seria o 327 aqui, né? Então vamos botar aqui, por exemplo, recuperar senha, né? Vou botar aqui pop-up, tracinho, recuperar senha. Então o que a gente vai ter aqui no pop-up de recuperar senha, né? Vai ter um textinho falando... aqui vou pegar um texto normal mesmo, né? Um parágrafo normal. Vou colocar aqui, né? Digite seu e-mail no campo abaixo para receber as instruções de recuperação da sua senha. Então aqui eu vou colocar esse textinho. A priori eu vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir vamos transformar isso aqui, por exemplo, no auto layout. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Da gente fazer o nosso modal, transformar o nosso modal aqui, ó, no auto layout. Então eu venho aqui e aperto mais nele, ele virou um auto layout aqui de espaçamento 10 na vertical, com margem 130, margem altíssima, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, 24, e aí 24 aqui também nas laterais. Como eu quero que ele seja sempre 327 de largura,
Eu venho aqui, né, digo que a largura é fixa e é 327. E o texto que está aqui dentro, ó, que ele está extrapolando, é porque a largura está fixa em 327 também, né? Então eu quero que ele não fique com largura fixa, eu quero que ele se adapte ao tamanho do modal. Então eu venho aqui, ó, em vez de largura fixa, para ele se adaptar ao tamanho é o que? É fio, né? Então aqui está preenchendo, ou seja, quando eu mudar o tamanho do modal, o que acontece? O texto fica responsivo. Isso aqui é a mágica do Figma e do Auto Layout. Né? Então aqui, 327, beleza. Digite o seu e-mail no campo abaixo para receber as instruções de recuperação da sua senha. Ok, recuperação de senha, ficou meio esquisito aqui. Vou botar assim. Para recuperação de senha. Ok, vou pegar aqui, por exemplo, um input desses de e-mail. Né? Vou colar aqui no modal. Aí eu vou fazer ele se adaptar, né? Então, ok, em vez de hug para abraçar, eu quero que ele se adapte à largura. Então, adaptar a largura, lembre-se disso, é fio. Aqui também, o campo de input, ele tem a largura fixa. Eu quero que ele se adapte à largura. Então, fio também. Então, e-mail. Aí eu vou até tirar esse nome e-mail, porque já tenho a própria descrição ali em cima, né? Então, vou desfazer o grupo aqui e apagar esse e-mail, por exemplo. Deixar o espaçamento de 16 a priori aqui dentro, a gente vê se fica legal. Digite seu e-mail no campo abaixo para receber as instruções de recuperação de senha. Ok, vou até colocar aqui, por exemplo, um título de página, né? Então vamos pegar esse H2 aqui também, colocar aqui com o recuperar senha, por exemplo, alinhado à esquerda, né? Seguindo o padrão que a gente viu aqui, né? Um títulozinho um pouco mais forte, um X ali do outro lado, título forte, X do outro lado, também não tem muito mistério. Então, recuperar a senha, aí a gente vem aqui, por exemplo, no Remix Icon, botar aqui um close ou X, aqui ó. Ele tem um Xzinho, né? Então, vou pegar o nosso ícone de X, vou colocar aqui dentro. Eu vou tirar um pouco do peso dele, né? Aqui, deixar ele cinza escuro, talvez cinza claro, não sei. Nossa, cinza claro ficou muito claro. E o cinza escuro ficou muito escuro, tá? Então, eu vou criar um cinza intermediário aqui, por exemplo, para ele ficar mais ou menos dessa corzinha daqui, ó. Inclusive a gente pode até aproveitar para copiar a cor que essa pessoa usou, né? Vamos ver aqui qual é que é. Eu vou clicar aqui e vou pegar a cor. Vai ficar até um pouco difícil de pegar a cor, né? Porque está bem incerto aqui. Mas aqui, ó, A2, A0 e AA. Então essa vai ser a cor do nosso xizinho. E aí o que eu posso fazer? Eu posso passar ele pro lado direito ali do modal, né? Então, por exemplo, eu venho aqui em recuperar senha, então eu selecionei. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou transformar o recuperar senha e o X em uma linha só. Então, como é que eu transformo em uma linha para ficar na horizontal? Seleciono os dois, aperto Shift A para fazer um auto layout e mudo, ó, de vertical para horizontal. Eu quero que ele se adapte, que ele vai bater lá no final no final do modal, do lado direito aqui, né? Então eu venho, ó, em vez de hug, eu dou fill, que é para adaptar a largura. E aqui eu pego e separo os dois, né? Nos três pontinhos aqui em Space Mode, no modo de espaçamento, eu Space Between, centralizo verticalmente aqui, ó, que legal como é que ficou, né? Então aqui a gente já tem o nosso xizinho posicionado. Então tem recuperar a senha, digite seu e-mail no campo abaixo. Aí agora eu acho que vale a gente pegar a ilustração aqui, né? Password. Porque eu lembro que a gente viu uma ilustração, né? Aqui de Forgot Password. A pessoa que esqueceu a senha. Então vou colocar aqui, vou baixar, cadê? Forgot Password, vou passar para cá, vou botar no tamanho aqui 200, por exemplo, de largura. Vou colar aqui dentro do nosso modal, posicionar ela pelo Auto Layout, que é maravilhoso, sensacional. E vou botar, por exemplo, onde tem roxo aqui, coloco um vermelhinho. Então olha só que legal como é que ficou, né? A gente pode até usar a mesma largura dos outros, deixa eu ver aqui, 279. Ver se fica legal. Eu acho que ficou muito grande aqui, né? Muito brutão. Deixar aqui 180, por exemplo. Tamanho menor. Então aqui a gente já tem o modal, né? Recuperar a senha, o bonequinho aqui dizendo que esqueceu a senha, tem digite seu e-mail no campo abaixo para receber as instruções de recuperação de senha. Aí tem um e-mail aqui, a gente reaproveita um botão, né? E coloca aqui também o botão de enviar instruções. Então aqui, o
que eu vou fazer com esse botão? O botão está na mesma largura fixa. Eu quero que o botão faça o que? Se adapte à largura. Eu vou dizer até vocês encherem o saco desse curso aqui. Eu vou encher o saco de vocês que vocês precisam aprender. Quero adaptar para largura, auto layout, lembra? Eu vou aqui e boto fio container, ó, fio para preencher a largura inteira. Então aqui, ó, enviar instruções, pronto. Temos o nosso modal aqui lindo, bonitão para iniciar o processo de recuperação de senha. Beleza? Vamos seguindo aqui então, ó. A gente até já pode apagar essas referências aqui, não precisa nem colocar no moodboard não. Se quisesse poderia colocar também, mas não precisa não. Então aqui a gente tem o nosso primeiro modal, depois a gente vai ter um de senha enviada, né? Então aqui, senha enviada, ou melhor, senha enviada não, né? Instruções enviadas. Eu vou até mudar aqui no nosso fluxo, estrutura de apoio, aqui do aplicativo. Recuperar senha e instruções enviadas. Você não envia a senha, né? Você envia as instruções para fazer a recuperação. Então, o protótipo aqui, instruções enviadas. Vou botar o nome aqui, né, em vez de recuperar a senha, instruções enviadas. O outro modal vai ser, por exemplo, com um e-mailzinho. Pode ser até essa mesma ilustração aqui, né, para dizer que foi enviada para o seu e-mail. Então, você coloca aqui. Vou dar uma diminuída nela aqui também, que ficou muito grande. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, igual a gente fez aqui com o e-mail, né? Eu vou até copiar esse textinho aqui que já ajuda a gente. Ó, mais uma vez, ele veio com largura fixa, a gente clica aqui, a gente quer que ele se adapte à largura. Fio container, mais uma vez, para encher o saco de vocês. Aqui, então, vamos colocar aqui alinhado à esquerda, né? As instruções foram enviadas para o e-mail thiagosegosto.com, parará. Ok, por favor, verifique o seu e-mail. Caso não encontre a mensagem, verifique, por favor, aqui. Verifique, pode ser verifique mesmo. Por favor, verifique seu e-mail. Caso não encontre a nossa mensagem, verifique na caixa de spam. Importante, né, lembrar o usuário. Aí eu vou inclusive tirar esse texto aqui e vou deixar ele separado, porque eu quero deixar ele um pouco mais cinza aqui abaixo, né? Só lembrando aqui a pessoa, então eu vou botar, né, ok, entendi, por exemplo, alguma coisa assim, né? Só para a pessoa saber, né? Então, clicou, instruções enviadas. Eu vou dar aqui até uma diminuída nessa ilustração de novo. As instruções foram enviadas para o e-mail, tarará, por favor, verifique seu e-mail. Eu vou até tirar esse e-mail para não repetir, né? As instruções foram enviadas para thiagofonsecacosta@gmail.com, por favor, verifique seu e-mail. Aí tem o ok, entendi, que vai fechar o modal, né? E aqui tem, caso não encontre a nossa mensagem, por favor, né, vamos ser educados, por favor, verifique a caixa de spam. Beleza, temos aqui, inclusive, talvez isso aqui faça sentido ficar mais próximo desse botão, né? Tanto faz, não sei, não mudou muito não. Deixar assim mesmo. Ok, então as instruções foram enviadas, parará, ok, tudo certo. Talvez valha a pena centralizar isso aqui. Pronto, ficou legal também. Aí a gente tem uma questão de padrão aqui, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente colocou alinhado à esquerda, né, o texto. E aqui a gente colocou centralizado. Então eu vou colocar alinhado à esquerda para a gente ir obedecendo o nosso padrão, inclusive, que é do título, tá alinhado à esquerda do modal, né? Depois, se a gente quiser mudar isso, a gente pode mudar também sem problemas, né? Mas beleza. Pop-up de instruções enviadas já está criado. Aí a gente vai criar, aí qual é o próximo passo, né? Aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Tirar aqui, botar uma fonte maior. O que é que está acontecendo aqui, né? Você estava na tela de login, clicou para recuperar a senha. Aí veio bater aqui, colocou seu e-mail e enviar instruções. Aí veio para cá, instruções enviadas. Aí você, ó, 3 pontinhos, o usuário entra no e-mail e clica no link, né? E clica no link aqui. Pronto. Isso aqui eu estou botando só para ajudar a gente aqui, para vocês entenderem o fluxo, tá? Então vem, o usuário entra no e-mail, clica no link, aí ele volta para o aplicativo agora da tela de redefinir a senha e a da senha de senha redefinida, né? Então o que a gente vai fazer aqui, né?
Eu vou copiar essa tela daqui, por exemplo, de e-mail validado, e aí vou colocar, né? Redefinir senha. Centralizar aqui. Vou colocar a logo da Pizza Hut aqui, por exemplo, também. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Vamos baixar aqui esse nome Redefinir senha. Aí a gente traz o nosso aqui o nosso campo de senha, né? Vamos trazer esse input geral aqui, um campinho qualquer aqui de input. Por exemplo, aqui e-mail, então vou botar nova senha, nome senha não, nova senha. E isso aqui é o input do tipo o quê? Não é do tipo normal não, é do tipo senha, né? Então vai ficar desse jeito. E aqui abaixo, confirme a nova senha. Aí eu vou colocar em minúsculo mesmo. Deixa eu ver como é que a gente tem usado o padrão, né? Aqui, data de nascimento, nome completo, a gente tem colocado com a primeira letra maiúscula das palavras, né? Então vamos seguir o nosso padrão aqui também. Se for o caso a gente alterar depois, a gente passa alterando de volta. Isso aí em 2 minutos a gente resolve. Então, confirma a nova senha. Talvez essa frase muito grande aqui não faça muito sentido, mas a gente vai vendo. Confirma a nova senha, ok, nova senha, confirma a nova senha. Vou colocar aqui um textinho, né? Só para a pessoa se contextualizar melhor, né? Então redefinir essa senha. Por favor, escolha abaixo a sua nova senha. Pronto, textinho bem simples aqui. Aí um botão aqui de redefinir, né? Então vou botar aqui. Redefinir senha. Opa. E é isso, né? Então, inclusive eu vou até colocar aqui também. Não, tá bom assim. Tá bom assim. Vamos selecionar aqui então todos esses elementos. Vamos fazer o que agora? Nosso querido e amado Auto Layout, mais uma vez, novamente, again, né? Então, Shift A, que é o nosso atalho aqui. Temos aqui um Auto Layout que já apareceu, inclusive, graças a Deus, com espaçamento de 16. Já está centralizado e a gente vai precisar adaptar algumas coisas, né? Por exemplo, o texto, ele não está adaptado à largura. Então, a gente vem aqui, ó, adaptar a largura é o quê? Fill Container. O botão não está adaptado à largura. Normalmente, de novo, né? Fill Container novamente. Então agora sim a gente tem vou centralizar esse texto aqui também. E vou juntar ele aqui, ó. Vou juntar só o texto e o título no novo Auto Layout, Shift A, para poder diminuir o espaçamento entre eles, tá? Para 8. Então aqui eu vou centralizar. A gente tem a nossa telinha de redefinir senha, tá? Super simples aqui. Redefinir senha. E aí, a gente vai ter a nossa outra tela de senha redefinida. Aqui, senha redefinida. E aí, você já pode acessar o aplicativo com as suas novas credenciais de acesso. Pronto, é isso. Eu vou colocar aqui um bonequinho comemorando, ver se tem alguma coisa também aqui. Uma outra ilustração, né, de congrats, alguma coisa assim. Congrats. Aqui tem um povinho comemorando. A pessoa com um checkzinho no celular. Ok. Eu vou repetir aquela ilustração que a gente usou também, porque não vai ficar muito repetitivo, né? O usuário só vai ver essa daqui uma vez, na validação de e-mail dela, e ele vai ver ela raramente aqui, inclusive na parte de redefinição de senha, né? Porque não é todo dia que a gente redefine uma senha. Então, coloquei aqui, senha redefinida, vou apagar esses inputs aqui, né? E o botão vai ser, por exemplo, acessar, ou melhor, ir para a tela de início, né? Ir para a tela de início. Aí tem uma questão que é, muitos aplicativos, vou até ver se está aqui, ó, ir para a tela inicial, então vamos ser consistentes, né? Ir para a tela inicial. Tem muitos aplicativos que fazem você digitar novamente seu login depois de você redefinir sua senha, tá? Eu não vejo muito sentido em fazer isso, particularmente. Se a pessoa já redefiniu a senha, porque ela já é dona do e-mail e ela já sabe a senha. É claro que ela vai saber as credenciais de acesso, né? Não tem como ser um hacker. Então, a não ser que a pessoa roube o link do... Não sei, acho que não tem como não mesmo. Então, por questão de segurança, tem gente que gosta de fazer o usuário escrever novamente as credenciais, mas eu não vejo muito sentido nisso não, tá? Por mim,
o usuário pode entrar direto, né? Ele acabou de redefinir a senha, a gente sabe que ele tem a senha, né? Então não vai ter mistério. Então aqui, senha redefinida com sucesso, né? Você já pode acessar o aplicativo com as suas novas credenciais de acesso. E aí ir para a tela inicial. Tá vendo como é que foi rápido de fazer o fluxo aqui? E aí depois, quando a gente for para a parte de interações, a gente vai encaixar essas... Vocês vão ver como é que vai se encaixar tudo isso, né? Os modais, as telinhas aqui, etc. Mas até lá, vamos seguindo do jeito que está aqui. Beleza? Então redefinir senha aqui. Todo espaçadinho, bonitinho. Já temos mais uma porrada de tela aqui, né? E vamos para uma das telas mais complexas, se não a mais complexa, né? Que é a nossa tela de início. Beleza? Então vejo vocês aí na próxima aula para a gente conhecer melhor a tela de início do nosso futuro aplicativo. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.